pifou. E agora? O que você faria numa situação dessas? Pediria uma carona, ia procurar um mecânico ou tentava consertar você mesmo? Pode ser um probleminha de fácil solução que você mesmo pode resolver. Você conhece seu carro? Conhece os sistemas que fazem o carro funcionar? Conhece os componentes? Não conhece? Então vamos conhecer agora. Começaremos pela parte motriz, responsável pelos movimentos do veículo. Vamos estudar o motor e seus componentes. Motores a álcool e a gasolina têm o mesmo princípio de funcionamento. Todo motor tem componentes fixos e componentes móveis. Os componentes fixos sustentam os componentes móveis. O bloco de cilindros, o cabeçote e o cárter são componentes fixos. O pistão, a biela e o eixo virabrequim são componentes móveis, responsáveis pelo movimento do motor. Veja. O cilindro abriga o pistão, permitindo que o pistão faça seus movimentos para cima e para baixo, sempre em linha reta. O pistão é um êmbolo, que executa movimentos de vai e vem. O pistão aspira e comprime a mistura a ar combustível que vem do carburador, recebe a força de combustão e expulsa do cilindro os gases resultantes da queima da mistura. Os anéis de segmento ajustam o pistão ao cilindro. Os anéis são de compressão, raspador de óleo e de lubrificação. Esse é o virabrequim, outro componente móvel do motor. O virabrequim transforma os movimentos de vai e vem do pistão em movimentos rotativos. Esse movimento é transmitido até as rodas. Esta é a biela, um componente móvel responsável por ligar o pistão ao virabrequim. Vamos recapitular? Componentes fixos são o bloco de cilindros do motor, o cabeçote e o cárter. E os componentes móveis são o pistão, o virabrequim e a biela. Conhecidos os componentes do motor, vamos falar agora do princípio básico da combustão. O motor de um automóvel é uma máquina térmica, isto é, retira o calor da queima da mistura ar, gasolina ou álcool e transforma o calor em trabalho necessário para movimentar o veículo. No motor, a mistura é submetida à ignição e se queima em contato com uma centelha elétrica. A dilatação dos gases exerce força sobre o pistão, causando o movimento da biela e do virabrequim. Os gases queimados são expulsos do cilindro. Nova mistura é admitida, queimada e expelida através das válvulas de admissão e escapamento. Vamos ver os 4 tempos de funcionamento do motor: admissão, compressão, explosão e descarga. Nesses 4 tempos, o eixo de comando de válvulas cumpre uma função importante. Determina o instante em que as válvulas de admissão e escapamento se movimentam. Em cada movimento de subida ou descida do pistão, o motor completa um tempo motor. 4 tempos consecutivos determinam um ciclo, que é repetido milhares de vezes por minuto. O primeiro tempo motor tem o nome de admissão. Veja, nesse tempo, uma válvula se movimenta. A válvula de admissão se abre, a válvula de escapamento permanece fechada. A mistura vem do coletor de admissão, sugada pelo pistão, que está em movimento de descida.
No final de sua descida, a válvula de admissão se fecha. O segundo tempo motor tem o nome de compressão. Nesse tempo, as válvulas de admissão e escapamento estão fechadas. Aqui, o pistão que atingiu seu ponto máximo de descida, agora sobe. Nesse movimento, ele comprime a mistura na câmara de combustão. A compressão provoca um aquecimento na mistura. No terceiro tempo motor, chamado de explosão, as válvulas continuam fechadas. Agora, a mistura gasosa comprimida é inflamada pela vela de ignição. O aumento da temperatura e a consequente dilatação dos gases empurram o pistão para baixo. O quarto tempo motor recebe o nome de descarga. Aos poucos, a válvula de escapamento se abre. O pistão, em seu movimento de subida, vai expulsando os gases gerados pela combustão. No final de seu curso, a válvula de escapamento se fecha. O cilindro está preparado para um novo ciclo. Esses são os 4 tempos no motor do seu carro. Vamos fazer um pequeno exercício? Olhe para a representação dos tempos motor e tente falar em voz alta tudo o que acontece. Admissão, compressão, explosão, descarga. Acertou? Fácil, não é? Mecânica não é uma coisa complicada. Em motores de mais de um cilindro, as explosões se alternam sobre os pistões, segundo uma ordem de ignição estabelecida pelo fabricante. Cada cilindro trabalha no seu tempo. Agora vamos falar de retífica, uma palavra que você já ouviu muitas vezes. Retífica é um tipo de serviço que se executa quando o motor de um carro apresenta um certo grau de desgaste. Como você sabe, o movimento constante e milhares de vezes repetido das partes móveis causam certo desgaste nas peças em contato. Esse desgaste altera as dimensões originais dessas peças. É necessário, então, fazer a retífica, isto é, redimensionar os componentes do motor. A retífica pode ser dos cilindros, do virabrequim, cabeçote ou bielas. No cabeçote, são retificadas as guias de válvulas, as sedes das válvulas e é feito o aplanamento das superfícies de contato com o bloco. Na retífica dos cilindros, seu diâmetro é redimensionado e depois é feito o brunimento, isto é, ranhuras ao longo do cilindro para facilitar a lubrificação dos pistões. No virabrequim, retifica-se observando-se sua ovalização, empeno e o diâmetro mínimo admissível. Os mancais de sustentação do virabrequim são retificados, observando os diâmetros máximos padronizados. As bielas são retificadas em sua extremidade superior e inferior. Um motor bem retificado funciona normalmente e pode rodar milhares de quilômetros. A verificação dos gases de descarga permite avaliar problemas no motor. Fumaça azulada e densa significa queima excessiva de óleo. A causa é o desgaste dos anéis de segmento, cilindros do motor ou guias de válvula. O motor necessita ser retificado. Fumaça escura e rarefeita. Excesso de combustível na mistura. Verifique a regulagem do carburador. O motor de qualquer carro está integrado a uma série de sistemas que garantem seu funcionamento normal. Os sistemas são
Sistema de lubrificação, sistema de arrefecimento, sistema de alimentação e sistema de ignição. Primeiramente, vamos conhecer o sistema de lubrificação. Sempre que duas superfícies em contato se movimentam em sentidos contrários, existe atrito entre elas e consequente liberação de calor. Você pode constatar isso esfregando as suas mãos. Agora pense no caso do motor de um carro. Lá dentro, seus componentes trabalham em temperaturas elevadíssimas, girando milhares de vezes por minuto. O que aconteceria com os componentes do motor se entre eles não houvesse o óleo lubrificante? O atrito e as altas temperaturas acabariam com esse motor em pouco tempo. O sistema de lubrificação é o redutor do atrito gerado pelos componentes em movimento. A fina película de óleo entre as peças permite que o contato aconteça com um mínimo de aquecimento, desgaste e ruído. O sistema é constituído pelo cárter, bomba de óleo, válvula reguladora, filtro de óleo, canais de lubrificação e galeria superior. O reservatório do óleo lubrificante tem o nome de cárter. Essa é a bomba de óleo. Ela é acionada por engrenagem e mantém o óleo em circulação contínua entre as peças móveis do motor. Esta válvula, a válvula reguladora, controla a pressão do óleo no sistema de lubrificação. O óleo lançado na galeria superior pela bomba de óleo lubrifica as válvulas e seus sistemas de acionamento. Os canais de lubrificação são dutos existentes nas paredes do bloco e do cabeçote do motor. Quando o motor está funcionando, seu movimento de rotação é parcialmente transmitido para a bomba. A bomba suga óleo do cárter e injeta no filtro para eliminar as impurezas. Daí para frente, o óleo flui pelos canais de lubrificação até as partes móveis do motor. Para assegurar uma lubrificação adequada do motor, observe os seguintes procedimentos. Trocar o óleo e o filtro de acordo com as recomendações do fabricante. Usar óleos recomendados pelo fabricante. Verificar sempre no painel a sinalização indicadora da pressão do óleo. A classificação SAE indica a viscosidade do óleo. As classificações API-SF e API-SG indicam o desempenho do óleo. Óleos multiviscosos atendem a mais de uma especificação SAE. Os óleos sintéticos de última geração duram mais e possibilitam trocas em prazos maiores. O óleo mais adequado para o seu carro está especificado no manual do proprietário. O motor gera muito calor. Para evitar que os componentes superaqueçam, parte desse calor tem que ser eliminado. Para isso existe o sistema de arrefecimento, que tem a função de manter o motor em uma temperatura adequada. A refrigeração pode ser a água ou a ar. Vamos estudar primeiro a refrigeração à água. Radiador, bomba de água, ventilador, válvula termostática e mangueiras são os componentes do sistema de refrigeração. O radiador é uma verdadeira central de trocas. Ele recebe água quente que vem do motor e devolve água em temperatura mais baixa. As mangueiras permitem que a água circule entre o radiador e a câmara de água, situada na parte interna do motor. A bomba de água, acionada pelo motor através da correia, faz a água circular no sistema. O ventilador, ao girar,
provoca a passagem de ar pelo radiador, esfriando a água quando necessário. A válvula termostática é uma válvula que funciona de acordo com a temperatura da água que circula no sistema. Vamos recordar os principais componentes do sistema de refrigeração? Radiador, mangueiras, ventilador, bomba de água e a válvula termostática. Como é que o sistema funciona? Acionada pelo motor, a bomba faz a água circular na câmara de água do motor, ao redor do cilindro e no cabeçote. Com este movimento, a água absorve parte do calor gerado pela combustão e pelo movimento dos componentes. Assim que o motor atinge a temperatura ideal de funcionamento, a válvula termostática permite que a água passe para o radiador. No radiador, a água é resfriada pelo ar, sugado pelo ventilador e pelo movimento do veículo. Dessa forma, a água circula entre o motor e o radiador. Ela sai quente do motor, é esfriada no radiador e volta para a câmara de água do motor com temperatura mais baixa. O sistema de refrigeração a ar é bastante simples. Seus componentes são cilindros e cabeçotes aletados e ventoinha. O motor, por meio da correia, movimenta a ventoinha. Ao girar a ventoinha, sopra ar pelas aletas do cilindro e do cabeçote, retirando parte do calor gerado pela combustão. Agora conheça os problemas mais comuns do sistema de arrefecimento e suas causas. O superaquecimento pode ser falta de água, vazamento, correia do ventilador frouxa, radiador entupido, válvula termostática com defeito, sujeira no sistema ou defeito na bomba de água. Se o motor não atinge temperatura ideal de funcionamento, a válvula termostática pode estar empenada, aberta ou fora de especificação, ou então o indicador de temperatura pode estar danificado. Se houver vazamento de água, pode ser vazamento no radiador, mangueiras ou abraçadeiras estragadas, junta do cabeçote danificada. Também pode ser vazamento nos tampões do bloco ou cabeçote trincado ou empenado. Em caso de superaquecimento, não abra a tampa do radiador. Primeiro desligue o motor. Os problemas podem ser correia da bomba d'água partida, junta do cabeçote queimada, falta de água no sistema de refrigeração. Depois que o motor esfriar, abra o primeiro estágio da tampa para retirar o vapor. Tire a tampa e complete o nível com o motor ligado. Complete o reservatório auxiliar. Levar o combustível do tanque e o ar atmosférico até o interior dos cilindros. Essa é a função do sistema de alimentação. Tanques, condutos, filtros, coletor de admissão, bomba de combustível e carburador são os componentes do sistema. O tanque é o reservatório de combustível. Os condutos interligam os componentes. O filtro elimina as impurezas, impedindo que prejudiquem as válvulas da bomba do combustível. O carburador ou o próprio motor. A bomba aspira a gasolina ou álcool do tanque e leva o combustível para o carburador. Esse é o carburador. Um componente do sistema que tem que estar sempre em bom funcionamento. O carburador garante a perfeita mistura do ar com o combustível, para que o motor funcione em todos os regimes. O carburador regula a potência do motor, obedecendo aos comandos do acelerador. Maior pressão no acelerador, maior quantidade de mistura entra no motor, e assim maior será sua potência. Menor pressão no acelerador, menor quantidade de mistura entra no motor, que terá a menor potência.
O carburador é responsável também pela qualidade da mistura. Em motores a gasolina, a proporção da mistura para a combustão perfeita é de 15 partes de ar para 1 de gasolina. Em motores a álcool, de 9 partes de ar para 1 de álcool. Quando na mistura aumentamos a quantidade de combustível, chamamos mistura rica. Quando diminuímos a quantidade de combustível, chamamos mistura pobre. Vamos ver agora os sistemas de um carburador. Os sistemas de um carburador são: nível constante, marcha lenta, principal, tubo misturador, suplementar de potência, aceleração rápida e partida a frio ou afogador. O sistema de nível constante é constituído pela cuba, boia e válvula estilete. Ao passar uma massa de ar aspirada pelo motor, o combustível é arrastado pela depressão criada no difusor, alimentando o motor. A cuba é um pequeno reservatório de combustível. A boia flutua no combustível, atuando como uma alavanca, movimentando assim o estilete. Eles controlam e mantêm constante o nível de combustível na cuba, de acordo com a demanda. Agora, vamos mostrar o sistema de marcha lenta. Conheça os elementos do sistema. Giglê de marcha lenta. Parafuso de controle de combustível. Parafuso de controle de ar. O giglê de marcha lenta dosa o combustível para mistura com ar atmosférico. O parafuso de controle de combustível se ajusta ao orifício sob a borboleta, controlando o volume de combustível aspirado. Esse outro parafuso, de controle de ar da marcha lenta, regula a posição mínima da borboleta do acelerador, fornecendo a quantidade mínima de ar para que o motor funcione em marcha lenta. O sistema principal atua quando aceleramos o motor. Difusor, pulverizador principal, giglê principal e tubo misturador são os componentes do sistema principal. Ao acelerar, atuamos sobre a borboleta, promovendo a sua abertura. O giglê principal dosa o combustível aspirado por meio de um pequeno orifício. O tubo misturador faz a pré-mistura do combustível com o ar e o descarrega no pulverizador, onde a mistura se completa. Ele é responsável pela economia de combustível quando o veículo não precisa de potência elevada. O sistema suplementar de potência é usado quando se exige maior potência do motor. O sistema fornece uma quantidade auxiliar de combustível, garantindo combustão perfeita, ao mesmo tempo que ajuda na refrigeração do motor. O sistema de aceleração rápida do carburador tem os seguintes elementos: bomba de aceleração, válvulas de esferas e pulverizador de aceleração rápida. O sistema de aceleração rápida atua no instante em que o acelerador é acionado com grande força. Para evitar que a mistura se torne pobre, isto é, com excesso de ar, e capaz de fazer o motor falhar, o sistema injeta uma quantidade adicional de combustível. O sistema de partida a frio é constituído por um único elemento, essa válvula. Seu nome é válvula borboleta do afogador. A válvula borboleta, quando acionada, isto é, quando o afogador é puxado, obstrui a passagem do ar, permitindo que seja aspirado mais combustível, provocando assim a carburação de uma mistura mais rica. Conhecidos os sistemas do carburador, vamos ver a dinâmica do seu funcionamento. Em dias frios, o combustível aspirado pelo motor se condensa parcialmente no coletor de admissão. É indispensável então o uso do afogador, aumentando a quantidade de combustível, facilitando a combustão. Quando a temperatura normal é atingida, é preciso desligar o afogador e o motor passa a ser alimentado sem excesso de combustível. No regime de marcha lenta,
A quantidade e a qualidade da mistura é definida pela pré-abertura da borboleta do acelerador e pela posição do parafuso de regulagem de combustível. Quando o motor inicia sua aceleração, significa um aumento na abertura da borboleta. A quantidade de ar aumenta, sendo necessário um aumento na quantidade de combustível. Nesse instante, os pequenos orifícios situados acima do orifício da marcha lenta entram em ação, fornecendo combustível até que a vazão de ar pelo difusor seja suficiente para aspirar combustível pelo pulverizador principal. O tubo misturador reduz a quantidade de combustível na mistura, visando a economia. Quando o acelerador chega perto do fim do seu curso, o sistema suplementar de potência atua, enriquecendo a mistura, garantindo combustão perfeita. Nas acelerações bruscas, maior quantidade de ar é introduzida, exigindo que o dispositivo de alimentação auxiliar injete diretamente no coletor uma quantidade adicional de combustível. Dessa forma, evita-se que a mistura pobre atinja os cilindros. É na aceleração que podemos identificar os diferentes momentos onde cada sistema do carburador atua, complementando um ao outro, tornando as acelerações mais rápidas ou suaves quando necessário. Veja agora possíveis problemas no carburador e suas causas mais prováveis. Se o carburador está com vazamento de combustível, o estilete pode estar danificado. A boia emperrada, juntas danificadas ou roscas danificadas. Se o carburador está afogando o motor, a boia pode estar desregulada. O estilete não veda. A boia pode estar presa. Carburador não permite que o motor funcione em marcha lenta. Orifícios obstruídos. Entrada falsa de ar no coletor de admissão. Giglê de marcha lenta fora de especificação. Proporção errada de mistura. Se o carburador não permite que o motor funcione em alta rotação. Giglê principal fora de especificação. Nível de boia fora de especificação. Orifícios obstruídos. O carburador é de vital importância para o funcionamento do seu carro. Cuide bem dele e seu carro vai funcionar melhor, com maior desempenho e economia. O sistema de injeção eletrônica elimina o uso do carburador. A unidade de comando eletrônico processa diversos dados que indicam a necessidade de combustível do motor. Informa ao bico injetor a quantidade ideal de combustível a ser injetada e o instante ótimo para isto, visando maior desempenho do motor e redução da poluição atmosférica. Você já sabe que é através da expansão ou dilatação da mistura ar-combustível que o calor se transforma em energia mecânica necessária para mover o veículo. Sabe também que para que aconteça essa transformação de energia é necessário que haja uma centelha e que a mistura se queime. A função principal do sistema de ignição é produzir a centelha alternadamente em todos os cilindros do motor num determinado instante. Aqui estão os componentes básicos do sistema de ignição. Chave de ignição, bateria, bobina, platinado, distribuidor, cabos de velas e velas. A chave de ignição aciona todos os elementos que consomem energia elétrica no veículo, exceto alguns equipamentos como relógio, rádio e alarme. A bateria é o agente armazenador de energia. Fique sabendo que a bateria é um acumulador e não um produtor de energia. A bobina
é o componente que transforma a baixa tensão da bateria em alta tensão. É a bobina que fornece a alta tensão necessária para que aconteça o centelhamento nas velas. O distribuidor é um componente do sistema de ignição, instalado diretamente no motor. É o distribuidor quem determina o instante em que a bobina deve fornecer a alta tensão para as velas de ignição e também para distribuir a tensão no instante adequado para cada vela. Estas são as velas de ignição, componentes que, após receberem a alta tensão gerada pela bobina, provocam um centelhamento na câmara de combustão do motor. Vamos estudar a dinâmica de funcionamento do circuito de ignição do seu motor. Do polo positivo da bateria, sai um fio que vai até a ignição do veículo. Da chave de ignição, o fio vai até o borne positivo da bobina. Do borne negativo da bobina, sai um fio que se liga ao platinado. No instante em que a chave de ignição e o platinado estão fechados, uma corrente vinda do polo positivo da bateria passa pela chave de ignição e alcança o borne positivo da bobina. Essa corrente passa pelo enrolamento primário da bobina e sai pelo borne negativo até alcançar o platinado. Durante essa passagem de corrente, a bobina se carrega de campo magnético. No instante em que o platinado se abre pela ação dos ressaltos do eixo do distribuidor, a corrente primária cessa e o campo magnético se desfaz. Uma alta tensão é induzida no secundário, provocando centelhamento na vela. Um condensador ligado em paralelo com o platinado protege esse componente, evitando o centelhamento excessivo entre seus contatos. Esse condensador é responsável também pelo aumento da tensão fornecida pela bobina. A tensão é enviada às velas pelo cabo da bobina, até o rotor no distribuidor, e daí a vela selecionada pelo rotor. No caso da ignição eletrônica, o platinado é substituído por um gerador de impulsos. A unidade de comando, um componente eletrônico, recebe estes impulsos e transmite para a bobina a corrente de indução. Com o sistema de ignição eletrônica, conseguimos considerável elevação na tensão das velas e uma redução bastante grande na manutenção do sistema. Vela suja de óleo significa queima excessiva de óleo na câmara de combustão. Vela suja de fuligem escura significa excesso de combustível na mistura. Uma vela normal tem a porcelana de cor marrom e seus eletrodos apresentam bom estado. Para regular a vela, use uma lâmina de calibragem e regule conforme indicação do fabricante. A folga entre os eletrodos é aproximadamente a espessura de uma lâmina de serra. Você conhece os componentes móveis e fixos do motor. Para aumentar seus conhecimentos, vamos montar um motor. Você vai ficar sabendo a ordem de montagem dos componentes, vai saber como eles se ligam e a localização de cada peça. Vamos começar a montagem pela parte inferior do bloco. Os casquilhos fixos devem ser colocados com o objetivo de reduzir o desgaste do virabrequim. Podem ser comprados sobre medida em caso de retífica. Em seguida, o apoio perfeito do virabrequim. As capas de fixação devem ser colocadas e fixadas com o torque correto de aperto, que varia de motor para motor. Os retentores de óleo anterior e posterior ao virabrequim devem ser cuidadosamente instalados. Eles garantem a perfeita vedação do óleo. Observando as instruções de montagem, instale os anéis de segmento nos pistões.
Verifique o livre movimento dos anéis nas canaletas. Fixação da biela ao pistão por intermédio do pino munhão. Seu movimento deve ser livre e suave após a fixação. No pé da biela devem ser instalados os casquilhos móveis, com a força do próprio dedo, sem uso de ferramentas. Instalação do conjunto pistão-biela com o uso da camisa compressora dos anéis. A posição do conjunto deve ser conferida antes da instalação. Colocação das capas das bielas que fixam o conjunto ao virabrequim. Instala-se a bomba de óleo. E logo após o cárter, já provido de sua junta de retenção de óleo. No cabeçote, as válvulas de admissão e escapamento devem ser instaladas verificando a hermética vedação da câmara de combustão. Colocação da junta do cabeçote, que absorve as diferentes dilatações bloco-cabeçote, evitando também fuga de gases durante a combustão. O cabeçote é instalado em seguida, e a sequência de aperto de seus parafusos obedecem um caracol de início no centro, expandindo para as extremidades. Todos possuem o mesmo torque. Instalam-se os tuchos e em seguida os pratos de regulagem da folga entre o comando e válvulas. Fixação do comando de válvulas no cabeçote. Colocação da árvore auxiliar, responsável pelo movimento do distribuidor, bomba de óleo e de combustível, e sua respectiva engrenagem de acionamento. As engrenagens do eixo comando de válvulas e do virabrequim só encaixam em uma posição e são fixadas por parafusos. Na polia do virabrequim encontra-se o ponto de referência para a instalação da correia dentada. O comando de válvula também possui referência para a montagem da correia. Alinhadas as referências, a correia deve ser livremente instalada e em seguida tensionada por intermédio do esticador. Dessa forma, o sincronismo entre movimento dos pistões e abertura e fechamento das válvulas estará determinado. Colocação das juntas e tampa do cabeçote. Está fechado o motor. Agora faltam os agregados externos. Coletor de descarga, coletor de admissão e respectivas juntas de vedação. O carburador, a bomba de combustível. A bomba d'água, que deve ser cuidadosamente instalada para evitar vazamentos. A válvula termostática com bulbo sensor de temperatura voltado para o motor. O filtro de óleo e o alternador. Instalação da correia do alternador, que também tem a função de acionar a bomba d'água. O tensionamento é feito mediante movimento do próprio alternador. Pressione a correia, seu deslocamento máximo deve ser de 1 centímetro. Instala-se o distribuidor. As velas deverão ser fixadas uma a uma e os cabos de vela fixados, obedecendo à ordem de explosão dos cilindros. Nesse motor, 1, 3, 4,
2. Você já conhece seu carro, conhece os sistemas e conhece seus componentes. É claro que determinados problemas só mesmo com um mecânico especializado. Agora, alguns defeitos você mesmo pode resolver. Leve sempre em seu carro algumas ferramentas. Um jogo de chave mista. São esta que tem um lado boca, um lado estria, de 6 a 19 milímetros. Um jogo de chave de fenda, sendo uma grande, uma média, uma pequena e uma cotó. Um jogo de chave Phillips grande, média, pequena e cotó. Um alicate universal e uma chave de velas. Com essas ferramentas, mãos à obra. Vamos a pequenos reparos que você mesmo pode fazer. Troca do filtro de combustível. A troca do filtro deve ser feita com motor frio. Remova os grampos ou abraçadeiras e desconecte o filtro usado. Prenda o novo filtro às mangueiras, apertando bem as abraçadeiras para evitar vazamento de combustível. Observe a seta impressa no filtro. Ela indica o sentido do fluxo de combustível do tanque para o carburador. Troca da bomba de combustível. Junto ao bloco está a bomba de combustível. Remova as abraçadeiras de fixação dos conduítes e retire-os em seguida. A bomba de combustível é fixada por parafusos ou porcas. Retire a bomba e a junta de vedação do óleo lubrificante. Instale a bomba nova, com novas juntas. Aperte os parafusos aos poucos e igualmente para evitar danos na peça. Os conduítes devem ser conectados na mesma posição em que estavam. Aperte bem as abraçadeiras. Ligue o motor e verifique se há algum vazamento. Troca do filtro de ar. Com o motor desligado, retire a tampa do filtro que pode estar fixada por porcas, borboletas, presilhas ou parafusos. Remova o elemento filtrante usado. Instale o filtro novo, verificando se o lábio de vedação está bem assentado na carcaça. Reinstale a tampa do filtro. Manutenção no distribuidor. Também com o motor desligado, retire o cabo de alta tensão da bobina no centro do distribuidor. Marque a posição de todos os cabos de vela. Desconecte os cabos de vela da tampa do distribuidor. Retire a tampa do distribuidor, o rotor e a proteção de plástico. Se o motor for equipado com platinado, evite recuperá-lo. Faça a troca em caso de desgaste excessivo dos contatos. O novo platinado deve ser fixado e regulado a folga máxima entre os contatos, que deve girar em torno de 45 centésimos de milímetros, mais ou menos a espessura de 3 folhas de papel ofício. Com o auxílio de uma lixa de unha, remova as oxidações no terminal do rotor e nos bornes internos da tampa do distribuidor. Devem ficar completamente limpos para facilitar o salto da centelha elétrica. Instale a proteção de plástico, o rotor e a tampa do distribuidor. Eles só encaixam em uma posição.
De acordo com a numeração, conecte os respectivos cabos de vela. Em seguida, o cabo central da bobina. Troca de velas. Substitua as velas uma a uma para evitar a troca de cabos. Retire o cabo da vela. Ele se conecta por pressão. Utilize a chave de velas para retirá-la. Verifique a situação do cilindro pelo estado da vela. Regule a distância entre os eletrodos de acordo com as recomendações do fabricante e coloque a vela com cuidado para não bater os eletrodos no cabeçote. Isso poderá desregular a folga. Conecte o cabo da vela. Manutenção da bateria. A manutenção da bateria é muito simples. Primeiro, retire o terminal negativo da bateria. Em seguida, o positivo. A manutenção deve ser feita fora do veículo, pois a solução da bateria é ácida, podendo causar danos à pintura do carro. Limpe os polos da bateria com uma escova ou com uma esponja de aço para retirar o sulfato de cobre acumulado. Com um pano limpo, proceda à limpeza externa. Remova os tampões dos elementos cuidadosamente e complete com água destilada se estiver faltando até encher acima dos elementos aproximadamente 1 centímetro. Use somente água destilada. Mergulhe os terminais em uma solução de bicarbonato de sódio, limpeza química bastante eficiente. Instale novamente a bateria, conectando primeiro o terminal positivo e em seguida o negativo. Utilize graxa para isolar os terminais do ar atmosférico. Isso evita a formação de depósito nos contatos. Antes de qualquer manutenção no motor, faça uma limpeza cuidadosa. Para limpar, use água quente e sabão neutro, evitando assim o ressecamento das mangueiras e das correias. Na compra de uma peça, leia as instruções indicadas pelo fabricante, impressas na embalagem. Elas orientam na manutenção e montagem da peça. Não fique na mão. Você liga o carro e o motor de arranque não funciona. Verifique a fixação dos cabos da bateria. Se estiverem bem fixados, o problema pode ser bateria descarregada ou motor de arranque danificado. Se o motor gira e não pega, o problema pode estar no circuito de ignição ou de combustível. Retire um cabo de vela. Aproxime o cabo mais ou menos 1 milímetro de uma superfície metálica. Ligue o motor e observe se acontece centelhamento. Se não acontecer, sinta a temperatura da bobina. Se estiver muito quente, use um pano molhado para baixar a temperatura. Assim que a bobina esfriar, o carro poderá rodar mais alguns quilômetros. Troque a bobina assim que puder. Se o problema não for aquecimento, cheque a fixação dos terminais da bobina e do cabo central. Verifique os cabos de vela. Se até agora o carro não funcionou, o problema pode estar no distribuidor. Veja se o carvão da tampa está gasto. Observe se o rotor está queimado. Se estiver, troque-o.
oxidação nos contatos do platinado impede a passagem de corrente elétrica. No caso, troque o platinado e o condensador. Em uma emergência, use uma lixa fina para lixar os contatos e eliminar a oxidação. Se houver centelhamento e o motor não pega, o problema está no sistema de alimentação. Com a mão, acelere e veja no carburador se acontece injeção de combustível. Não acontecendo, é sinal que a gasolina não está chegando no carburador. Teste a bomba, retirando a mangueira de combustível no carburador. Ligue o motor para verificar se sai combustível. Se não sair, troque a bomba. Se o combustível alcança o carburador e mesmo assim o motor não pega, o problema é excesso de combustível. Nesse caso, o carro está afogado. Olhe se acontece gotejamento de combustível no carburador. No caso, a boia ou o estilete podem estar presos. Bata levemente perto da mangueira de combustível. Isto poderá liberar o estilete e a boia. Pise no pedal do acelerador até o fundo. Dê a partida do motor. Mantenha o pedal do acelerador no fim de seu curso até que o motor pegue. Assim que puder, faça uma revisão completa em seu carburador. Regulagem de marcha lenta. Com o carro desligado, use uma chave de fenda para dar 2 voltas no parafuso de entrada de ar. Em seguida, aperte o parafuso de combustível até o final e retorne aproximadamente 2 voltas. Ligue o carro. Volte ao parafuso de combustível. Gire esse parafuso para um lado ou para o outro, até alcançar a máxima rotação ou estabilidade. Agora o carro está acelerado. Retorne então ao parafuso de regulagem da posição da borboleta. Gire o parafuso para fechar a borboleta até o motor atingir a rotação de marcha lenta. Nessa nova posição, o motor começa a falhar por excesso de combustível. Feche o parafuso de combustível até conseguir a estabilidade do motor. Rode com o veículo em bom estado e leve sempre o estepe devidamente calibrado, a chave de roda, o macaco, o triângulo e o extintor. Leve de reserva uma correia dentada, uma correia do alternador, um rotor e uma lanterna. O motor de qualquer carro está sujeito a desregulagens e desgastes, por melhor que seja construído. Proceda às manutenções periódicas. Elas são responsáveis por manter esse sincronismo dinâmico perfeito de centenas de peças em movimento. Pequenos problemas, quando acumulados, causam danos sérios, acarretando altas despesas. Não falei que poderia ser um probleminha de fácil solução? O cabo da bobina estava solto. Dedica todo o tempo livre a aprender o que não sabes e faze-o logo, como se o necessitasses para futuro imediato. Aprendes até os mistérios mais insignificantes. Ser-te-á grato depois, saber que podes fazer tal ou qual coisa. Mais ainda, se para ajudar alguém, te visses circunstancialmente obrigado a lançar mão disso.